Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita e essa semana estamos com as questões do Livro dos Espíritos referente aos flagelos destruidores. Iremos refletir sobre as questões de 737 a 738b. Mas antes de darmos início, vamos fazendo a nossa prece de abertura, rogando a Deus, o nosso Criador, a condição de compreensão para refletirmos o estudo dessa semana, que possamos aplicar toda essa compreensão na nossa vida, na nossa existência, para ampliarmos o nosso conhecimento. Rogamos também a Jesus, o nosso irmão maior, para caminhar conosco, tendo sempre o hábito do Evangelho no lar, buscando a comunhão com Cristo. Vamos adquirindo um caminhar mais assertivo, sendo envolvidos por sentimentos amorosos, sentimentos de perdão, de compreensão, de harmonização para conosco e para com o nosso semelhante. Que possamos cultivar essa comunhão com Deus, com Jesus, com os nossos mentores e os benfeitores que estão sempre conosco a nos intuir, a nos aconselhar, a nos proporcionar condições de refrigério para o enfrentamento dos nossos desafios, pois somos espíritos imortais, filhos de Deus, na tarefa de evoluir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E dando início ao estudo dessa semana, iremos refletir sobre os flagelos destruidores que está contido no item da lei de destruição, que faz parte do conjunto das leis naturais, que é essa divisão em 10 partes, que Kardec dimensionou dessa maneira para que fosse estudado essa lei natural parte por parte. E isso seria uma forma de melhor compreensão do que seriam essas leis naturais. Então já estudamos na semana anterior que essa lei de destruição, ela faz parte do conjunto dessas leis naturais. Elas estão aí impressas na natureza e elas fazem parte desse conjunto das leis naturais. Então já observamos também, já refletimos que quando a gente fala em destruição, a gente poderia trocar essa palavra por transformação, porque nada se destrói, tudo se transforma e tudo faz parte desse conjunto para que nós, espíritos imortais, possamos avançar na nossa condição intelectual e moral. Então, a natureza, ela não dá salto, mas ela também nos proporciona e nos propicia essa condição diante desses desafios, desses flagelos, nos proporciona a oportunidade do aprendizado para nos educarmos frente às adversidades.
Esse é um resumo, né, bem compacto do que iremos falar hoje. Então, na questão número 737, Kardec questiona, né, os benfeitores. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Então, aqui no primeiro momento, a gente poderia até trocar essa palavra castiga por educa, né? Com que fim Deus educa, né, a humanidade diante dessas condições adversas, né? E eles respondem, para fazê-la avançar mais depressa. Então, olha aqui como a gente já tem uma visão diferenciada no que seria, né, o que a gente chama de castigo. Ele fala para avançar mais depressa. Então, aqui seria uma forma educativa mais rápida, né? Então, vamos continuar aqui, né, na compreensão que eles continuam, né, a resposta. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral do espírito? Então, aqui ele continua afirmando que o ser humano, né, precisa passar por algumas adversidades, por algumas situações, para que ele possa avançar moralmente. Então, isso daqui é como se fosse assim, um educativo mais incisivo, né? Para que a humanidade possa avançar mais rápido, né? É tipo turbo, né? Avançar tipo turbo, né? Que a gente costuma brincar, né? A gente tá ali caminhando, meio que passeando, contemplando tudo com sem muito comprometimento, né? Daí vem assim uma tempestade para a gente correr, né? Buscar logo uma solução para aquele problema. Isso faz com que o ser humano desenvolva a capacidade intelectual e moral, né, de resolver os problemas, os desafios. Então ele continua falando, o que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição, né? Então ele fala, continua perguntando, então a cada dia, a cada nova existência vai aprimorando esse grau de aperfeiçoamento e ele fala, é necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e chamai de flagelo, por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que se necessitaria de muitos séculos. Então ele está falando aqui, né? A gente olha esses transtornos, essas tragédias, esses flagelos, com o nosso mundo e a nossa visão de carne, né, de mundo material. Então, quando a gente vê uma tempestade, um terremoto, uma erupção de um vulcão que destrói ali grande parte da população e causa prejuízo econômico, né, a uma população, a uma cidade. Então, a gente tem essa visão que o prejuízo está acontecendo ali, que aquelas pessoas elas estão sendo castigadas por aquilo, né? Que elas estão sofrendo um prejuízo, mas é porque a nossa visão, ela se fixa muito nessa coisa do material, né? Ah, perdeu a casa, perdeu o alimento, perdeu tudo que tinha, perdeu os entes queridos. Sim, é um sofrimento, realmente é um sofrimento, é um desafio, né? Para reconstruir tudo isso. Mas como ele fala aqui, isso faz com que aquela população, né, aquilo contribua muito mais rapidamente, um número maior de pessoas, um avanço espiritual que aquele grupo precisa passar de forma mais rápida. Porque se tivesse que acontecer de forma natural, aquilo demoraria séculos. Aí vem o que a gente fala, vem um sacode, e a gente acorda. E com a humanidade é a mesma coisa. E a gente vai ter compreensão agora na próxima pergunta, né? Na 738 ele continua ainda insistindo para saber, né, coisas para completar essa questão anterior. Então ele pergunta, Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores?
Então ele pergunta assim, não teria um outro meio que Deus pudesse utilizar para que as pessoas não tivessem que passar por esses flagelos? E eles respondem. Essa resposta, ela completa exatamente o que dissemos, mas ela é mais completa, né? Vamos dizer assim. Então, eles respondem, sim, né? Deus, sim, ele fala que sim. E ele faz isso diariamente. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário, a gente vai falar de novo, castigá-lo. Então eu substituí, né? Educá-lo em seu orgulho e fazer sentir a sua fraqueza. Então ele fala, sim, o ser humano não precisaria passar por isso, numa calamidade. Então ele fala que Deus não poderia empregar outros meios, e ele responde, sim, ele emprega todo dia. Então todo dia nós temos a oportunidade de sermos melhores, porque através do nosso livre-arbítrio nós já temos condições de discernir entre o bem e o mal. Só que o homem, ele nunca emprega isso em doses homeopáticas no seu dia a dia. Ele não vai buscando construir, né, o seu aperfeiçoamento de forma linear, constante no bem. Então, ele procura sempre um atalho, né? Então, muitas vezes, esse atalho, ele vai chegar uma hora, tipo assim, você não quer enfrentar o que realmente você precisa fazer, você vai ficar na zona de conforto. Todo dia eu te dou uma oportunidade, você está na zona de conforto. Então, peraí, então vai vir uma condição, né, que vai exigir muito mais de você, que você vai ter que sair da zona de conforto. Então, por isso que ele fala, muitas vezes, essas catástrofes, né, esses flagelos, ele faz um processo que duraria séculos, acontecer em anos. Esse avanço, né? Esse progresso que aqueles espíritos ali necessitam, né? Então, assim ele responde. Então, nós somos convidados, né, ali, naquela condição, a educar o nosso orgulho, né? A nossa condição de filhos de Deus, que muitas vezes na nossa rebeldia, a gente confronta o Pai de amor, né? Então a gente precisa dobrar esse nosso orgulho, né? A gente precisa ter a compreensão de buscar o crescimento e de buscar uma conexão amorosa com Deus, pois Ele é o nosso Pai amoroso. Então Ele nos oferta todo dia a oportunidade de fazer a coisa certa. Então, quando a gente insiste em continuar, né, numa condição adversa, então vem ali as provas mais incisivas para que a gente possa, né, colocar em prática ali as habilidades que a gente tem, mas que deixa adormecido pelo comodismo. E ele continua perguntando dentro dessa 738, agora na 738A. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe com os perversos. Isso é justo? Ele está falando nesse grupo. Tem pessoas boas ali, né? Pessoas que já compreendem as coisas. E ela passa dificuldade junto com os outros, que ainda se encontram nos equívocos. Então, aqui eles respondem, né? Muito lucidamente. Durante a vida, o homem se relaciona tudo com seu corpo, mas após a morte ele pensa de outra maneira. Então, quando nós estamos aqui na carne, né, a gente tem o peso da carne, da matéria, então a gente pensa tudo na visão curta que a gente tem. Então, a gente vê ali um homem de bem, a gente vê uma condição material, né? Mas a gente, quando está no nosso estado normal, que é espiritual, e que a gente retorna para o plano, né, que é a nossa verdadeira morada, a nossa condição de vida normal, a gente pensa de outra maneira. Então a gente não vê esse sofrimento do homem de bem como sofrimento.
E ele continua aqui esclarecendo. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada, é um século do vosso mundo, um século, 100 anos do nosso mundo, é um relâmpago na eternidade. Então ele fala aqui da comparação da nossa vida, da nossa passagem momentânea aqui no planeta, né? Nessa nossa vida. Então isso é um flash, é muito rápido, é como se fosse uma chuva de verão, é passageiro. Então esse sofrimento que a gente acha que o homem de bem está passando ali é um flash, né? Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias são nada. Apenas o ensinamento que vos servirá no futuro. Então ele fala aqui, quando nós passamos por essas adversidades, mesmo sendo pessoas de bem, mesmo sendo pessoas que já compreendem, que já estão espiritualizadas, é um ensinamento, é um aprendizado, né? Que servirá para o futuro. Então, um objetivo se tem daquele homem de bem, está naquele grupo. Muitas vezes para servir até de apoio, de esteio para aqueles que ainda não compreendem. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Então, aqueles que realmente têm a compreensão, que eles têm uma resignação e que eles lutam, né, com dignidade, com hombridade, sem perder o equilíbrio, né, eles vão formar no futuro esse grupo de seres, né, mais avançados no mundo real, que é o mundo espiritual. E eles continuam. São eles os filhos de Deus e o objetivo da sua solicitude. Então esses, né, que têm essa condição mais avançada, também todos nós somos filhos de Deus e ele tem um objetivo, né? Todos nós nesse conjunto, compartilhando, nós temos um compromisso com Deus, né? E nessa solicitude, né, de um ajudando ao outro, a gente desenvolve a lei maior, a lei do amor. Então ele fala, continua, né? Nas grandes calamidades que se dizimam os homens, eles são como um exército. Então ele compara aqui o grupo de pessoas que passam por isso como um exército, que durante a guerra vê os seus uniformes estragados, desgastados ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Então ele está falando do general Deus. Ele tem mais preocupação com o corpo ou com o espírito. Então ele quer, naquela atitude educativa, fazer com que o espírito avance. Não importa para ele o corpo. Ele se preocupa mais com o espírito, com o aprendizado, com essa regeneração moral dos seus soldados, com essa transformação, com essa resignação, com essa comunhão, compartilhando com ele, né, a concepção do mundo maior, dessa conexão com o lado maior real, que é o espiritual. Então ele compara Deus ao general. Então o general se preocupa mais com o soldado do que com a roupa rasgada, amassada ou perdida. O que importa para Deus é o nosso crescimento, é a nossa regeneração, a nossa transformação. E esse é o objetivo desses flagelos, que não são destruidores e sim transformadores. E na última, né, questão dentro da 738b, Kardec pergunta, mas as vítimas desse flagelo, apesar disso, não são vítimas? Então, mesmo esse homem de bem que passa por tudo isso, eles não são vítimas dessa condição? E eles respondem, se considerássemos a vida no que ela é, né? Ele fala assim, se considerássemos a vida como ela é, sim, eles seriam vítimas. O quanto é insignificante em relação ao infinito. Então ele fala que essa condição adversa que se passa, ela é muito insignificante em relação ao infinito, em relação ao progresso espiritual, esse processo de aprimoramento espiritual, né? Então, menos importância nós
daríamos para essa condição, né? Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para o seu sofrimento, se souberem suportá-lo sem murmurar. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos são terríveis. Esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então ele fala aqui que não existe vítima, né? E ele fala que quando soa a hora da partida, nós partiremos, seja de forma, né, num acontecimento destruidor, ou seja de uma forma natural, deitados em nossa cama durante o sono, ou por uma doença, ou por um acidente. Chegado a hora, quando soa o momento da partida, partiremos. Podemos estar nesse grupo? Sim, podemos estar nesse grupo, né? Mas porque chegou a hora. E tinha ali aquela condição que promoveria o nosso desencarne. Mas isso poderia acontecer de outra maneira, né? Então, a visão que a gente tem é uma visão muito ainda contaminada pelo peso material que nós temos das coisas. Então, a doutrina, ela vem trazer para a gente essa compreensão de que tudo nos acontece com um propósito educacional, educativo, para que possamos nos transformar, né? Então, o nosso pensamento, ele ainda é nessa visão do mundo material. A gente não se eleva do mais alto, pensando que ali tem a mão de Deus a nos amparar, né? A nos conduzir por um caminho que terão um objetivo maior. Então ele fala aqui, né, que essas vítimas terão em outra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos. Então aquele que sabe aproveitar essas oportunidades, né, que a vida nos traz, de se melhorar, de se transformar, de buscar essa renovação moral, eles avançam. Isso trará uma compensação, né, nas próximas existências, já com esse conhecimento pré-adquirido, né, de existências anteriores. Então, tudo tem um propósito e tudo serve para que possamos avançar, crescer, progredir e evoluir. Esse é o nosso destino. Somos espíritos imortais, filhos de Deus a caminho, né, desse propósito evolutivo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.